Olá, boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao oitavo programa de debates e comentários da prova discursiva da OAB. Como é que vocês foram na prova hoje? Tudo certo? Temos certeza que tudo vai dar certo. Quero agradecer em primeira mão a todos os funcionários técnicos administrativos que não mediram esforços na organização dos cursos que vocês frequentaram aqui no IDC de preparação para o exame de ordem. É claro, agradecer principalmente aos professores, mas em especial aos que estão aqui hoje à noite, abrindo mão do seu domingo de descanso, onde poderiam estar com suas famílias, enfim, curtindo um final de semana, depois desta longa trajetória, longa não, curta, mas muito profunda, de preparação para esta prova que se completa hoje. Então, por estarem aqui, quero agradecer imensamente. O objetivo deste programa não é trazer uma resposta fechada, trazer um gabarito, e sim apenas comentar alguns, mas possíveis respostas que poderiam estar nesta prova. Comentar os tipos de ações, os tipos de respostas que poderiam contemplar as perguntas. Então, por se tratar de uma prova dissertativa, várias formas poderiam ser colocadas na prova. Então, se vocês não colocaram de acordo com o que os professores estão comentando, não é motivo de alarme e acharem que erraram a prova, porque os professores, enfim, a banca, poderá ter mais de uma opção de resposta, porque nós, da área jurídica, sabemos que para determinadas situações, muitas vezes podem caber mais de um tipo de resposta. Então, assim, o objetivo é mais um debate, um comentário, analisar a prova em primeira mão, mas não é, o objetivo não é trazer uma resposta pronta e fechada. Certo, gente? Nós estamos aqui, então, para ajudar, para auxiliar, mas não queremos que este comentário, que este programa sirva para desestimular e achar que você não está aprovado. Certo? Temos certeza que a maioria será aprovada. Nós acreditamos que vamos beirar aos 100% de aprovação. Então, mantenham a calma, assistam, desfrutam e aproveitem este momento, porque temos certeza que tudo vai dar certo. Em breve entraremos em contato para comunicar o período de recursos. Se alguém tiver necessidade, nossos professores também estarão auxiliando na elaboração de recursos e aproveitando também para comunicar a quem pretende seguir para carreiras públicas, concursos públicos. Atualmente nós estamos com cursos preparatórios para os concursos que estão com edital publicado, como, por exemplo, técnico e analista da Defensoria. Quem tiver interesse, basta acessar o nosso site e buscar informações. Há também edital publicado para juiz leigo, temos previsão também para procurador do município de Porto Alegre, enfim, vários concursos que estão sendo publicado edital ou com previsão de edital. Para quem quer advogar e já quer ingressar no próximo ano num curso de especialização, entre em contato com o IDC, vocês terão um desconto especial na matrícula da pós-graduação para quem fizer até o final de mês de novembro. Nós queremos que vocês continuem conosco, que tenham gostado da nossa instituição e que tirem o maior proveito dela. Certo, gente? Bom programa a todos. Agradeço mais uma vez aos professores que estão aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos os nossos alunos. Desejamos que tenham realizado uma excelente prova nesse oitavo exame unificado da OAB. Estamos aqui para fazer os comentários em relação à prova de hoje. Eu, professor Letícia, vamos fazer os comentários em relação às 4 questões e depois vamos falar sobre a peça. Em termos gerais, nós debatemos, a professora Letícia, foi uma prova bem razoável, uma prova adequada, típica do estilo da FGV, mas vamos direto ao que os nossos ouvintes querem ouvir, né? Que são esses comentários em relação à nossa prova de hoje. Eu vou ler a questão e vou fazendo os comentários
desses quatro questionamentos que nós temos nela. Marcelo, brasileiro, casado, advogado, residente domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, adquiriu um veículo 0 km em 2005, exatos 6 anos depois da aquisição do referido automóvel, quando viajava com sua família em Natal, RN. O motor do carro explodiu, o que gerou um grave acidente, com sérias consequências para Marcelo e sua família, bem como para os 2 pedestres que estavam no acostamento da rodovia. Apesar de ter seguido à risca o plano de revisão sucedido pela montadora do veículo, com sede em São Paulo, um exame pericial no carro de Marcelo constatou claramente que o motor apresentava um sério defeito de fabricação, que provocou o desgaste prematuro de determinadas peças e, consequentemente, a explosão. A respeito dessa hipótese, responda fundamentadamente. Então, letra A. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em que ou quais dispositivos do Código de Defesa do Consumidor você enquadraria a responsabilidade do fabricante do veículo? B. O fabricante pode, com êxito, alegar ter-se escoado o prazo prescricional. C. Os terceiros lesados, 2 pedestres, pelo acidente provocado pela explosão, podem se valer das normas constantes do CDC para pleitear a eventual recomposição dos danos sofridos. E D. Marcelo poderia propor ação de responsabilidade civil da empresa fabricante na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Então temos esses 4 questionamentos. Vamos primeiro fazer um comentário sobre a essência dessa questão. Nós temos aqui um típico acidente de consumo. E o que é o acidente de consumo? É aquela situação onde o produto ele causa um dano à saúde do consumidor, à pessoa do consumidor. Mais precisamente, podemos chamar de fato do produto, previsto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Essa é a situação que nós temos aqui. Talvez nossos alunos relembrem que nós chegamos a comentar em aula sobre uma situação peculiar que nós experimentamos no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro, em relação à caminhonete Explorer da Ford, que era fabricada durante um período com um pneu da marca Firestone. Em alguns casos, o pneu literalmente explodia, gerava a capotagem do veículo e acabava causando danos aos passageiros, ao condutor, a quem estava próximo, quem estava na parada de ônibus, estava na calçada. Então, essa situação ela foi uma situação mundial, ela gerou debates do mundo inteiro, e exatamente dentro desse contexto que nós temos a questão apresentada pelo exame da OAB. Então, nosso caso é uma situação de fato do produto, previsto no artigo 12, caput do CDC. E aí respondemos a primeira questão, em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares. Em que dispositivos do Código de Defesa do Consumidor enquadraria a responsabilidade do fabricante do veículo? Então, em especial no artigo 12. Podemos acrescer outros artigos que reforçam os direitos do consumidor, como o artigo 6º, que traz uma lista de incisos que reforçam a previsão de direitos do consumidor, mas, sem dúvida alguma, é uma caso de aplicação do artigo 12 caput. Literalmente, situação de fato do produto. Um produto que se mostra nocivo à saúde do consumidor, gerando essa responsabilidade. Fabricante, produtor, consultor, importador, no caso aqui do fabricante. A letra B. O fabricante pode, com êxito, alegar ter escoado o prazo prescricional. No caso de fato do produto, o prazo prescricional ele é consignado no texto do CDC no artigo 27, dispondo que esse prazo é de 5 anos a contar da ciência do dano e da sua autoria. Portanto, o fato de já estar com o veículo há 6 anos, em nada vai atrapalhar a contagem de prazo prescricional, porque ele começa a contar a partir do acidente. Então, tranquilamente, não escoou o prazo prescricional, aplicaríamos aqui o artigo 27 do CDC. 5 anos a partir do evento e do conhecimento da autoria. No caso, aconteceram juntos, o evento em si e o conhecimento do defeito, que é esse defeito de fabricação. Então, não haveria como se cogitar de ter escoado o prazo de prescrição. A letra C questiona sobre a situação dos 2 pedestres, os terceiros, se eles teriam fundamento no Código do Consumidor para buscar a indenização
pelos danos que sofreram. Nesse caso, nós temos a aplicação do artigo 17 do Código do Consumidor. Nós comentamos de maneira bastante precisa essa questão em aula quando começamos a abordagem sobre o CDC. Falamos que no Código do Consumidor ele contempla 4 conceitos de consumidor. Consumidor padrão, do artigo 2º, consumidor coletivo, do artigo 2º, parágrafo único, consumidor vítima, do artigo 17, que é o caso, e consumidor por equiparação, do artigo 29. Então, nós temos aqui como base legal para a responsabilização da empresa fabricante frente aos OSPDS, o artigo 17 do CDC. Situação típica do que já chamamos de consumidor vítima, consumidor bystander, que é aquele que não adquiriu o produto, mas, mesmo não tendo adquirido o produto, ele vai se valer das normas do Código do Consumidor que protegem a sua integridade física, a sua integridade psicológica, a sua vida, a sua saúde. Então, uma questão bem tranquila, bem típica, bem tradicional do estudo do Código do Consumidor. E a letra D questiona se Marcelo, que é quem adquiriu o veículo, poderia propor ação de responsabilidade civil da empresa na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo. No nosso sistema, como nós sabemos, o artigo 101 do Código do Consumidor ele é bastante expressivo, dizendo que o foro competente é o do consumidor. O Marcelo, como diz lá no início já da questão, ele reside na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, ele poderia propor ação na cidade do Rio de Janeiro como foro competente e privilegiado do consumidor. E se quisesse, poderia também optar por São Paulo sem problema algum. Como é um privilégio do consumidor esse foro, ele pode abrir mão do seu privilégio e utilizar o critério comum do Código de Processo Civil, que é o domicílio do réu. Então, poderia, em síntese, Marcelo ajuizar a ação no Rio de Janeiro, usando a prerrogativa de competência de foro do 101 do Código do Consumidor, ou, se não quisesse, bastaria usar as regras de domicílio do réu lá do CPC, do artigo 100. CPC é 100, né? CPC traz essa previsão. Então, veja que é uma questão bem simples, bem tranquila, bem detalhada. Os quatro questionamentos, eles são bem claros. O primeiro questionamento é sobre a base legal geral, artigo 12. O segundo é em relação ao prazo de prescrição, artigo 27. O terceiro é contra a situação dos pedestres que sofreram dano, artigo 17. E o último diz respeito ao foro, artigo 101. Todos com base legal no CDC. É uma questão bem tranquila, uma questão, inclusive, que já em outras versões já apareceu em outros concursos públicos, inspirada certamente nesse leading case, nesse paradigma que nós já inclusive comentamos em aula e comentamos aqui agora, que é o caso da Ford, na fabricação da caminhonete Explorer, com o pneu da Firestone, que causou todo esse debate mundial. Então, essa é a nossa questão 1. Acredito que nossos alunos tenham tido discernimento ao entender bem o foco da questão. Poderiam surgir algumas dúvidas. Primeiro, é um caso de vício do produto? Poderia usar o artigo 18 do Código do Consumidor? Nós temos um pouco de dúvida em relação ao artigo 18. O artigo 18 diz respeito a um defeito de qualidade que torna a coisa imprópria ao seu fim. Quem indicou também o artigo 18 certamente não está errado, mas o artigo principal é o artigo 12, é fato do produto. Há autores que defendem que o fato do produto, em boa parte das vezes, ocasiona também vício do produto, mas parece que esse não é o foco da questão. Parece que o foco da questão realmente se concentra em relação ao assunto do vício do produto. Acredito que tenha apontado as principais questões que podem ter gerado algum tipo de dúvida aos nossos alunos, e também espero que tenham tido sucesso nessa questão, que é realmente uma questão bem tranquila sobre esse assunto de consumidor. Se o professor Letícia teria algum comentário sobre essa questão, repassaremos para a questão 2. Boa noite a todos que fizeram o exame de ordem, esperamos que tenham tido êxito, né? A prova não foi uma prova das difíceis, não foi dessa vez uma prova difícil, também não se pode qualificar como uma prova fácil, né? No seu todo, ela é uma prova realmente de interpretação, de saber onde procurar, onde encontrar, mas creio que vocês tenham a capacidade, tenham tido, né, para realizar a prova e ter alcançado a aprovação. Bom, agora a questão 2. João ingressa com uma ação ordinária em face da empresa XYZ, postulando a revisão de cláusula contratual acumulada com a indenização por danos morais e materiais. Após todo o trâmite na primeira instância, o juízo civil prolata a sentença julgando procedente apenas o pedido de revisão. E resignado, João interpõe apelação, a qual dá parcial provimento, entendendo somente pelo cabimento da indenização por danos materiais.
Após a publicação do acordo no 5º dia, último dia do prazo, a empresa XYZ opõe embargo de declaração, por entender que houve contradição da decisão colegiada, que julgou a apelação. João, sem atentar para tal fato, interpõe recurso especial no dia seguinte da oposição dos embargos, sem aguardar o julgamento desses. Considerando que após a publicação do acórdão que julgou os embargos não houve reiteração do recurso interposto por João, responda às questões a seguir com a devida fundamentação legal. Então vejam, olhem bem, o que acontece? Essa questão aqui ela trata da parte interpondo o recurso principal antes da intimação da decisão dos embargos de declaração e sem reiterar. Olha ali que observação, considerando que após a publicação do acórdão que julgou os embargos não houve reiteração, o recurso especial poderia ser admitido? Não, ele não pode ser admitido. E por que não? Porque quando ele foi interposto sem que ainda tivesse a intimação da decisão dos declaratórios. Então, como os declaratórios interrompem o prazo para o recurso principal pelo 538, nesse caso haveria necessidade de reiteração pela súmula 418 do STJ, o que não foi feito. Então, como não houve a reiteração pela súmula 418, o recurso especial não vai ser admitido. E a segunda pergunta, então, extremamente simples: em caso de não admissão especial interposto, qual seria o recurso cabível? O recurso cabível é o agravo 544, que tantas vezes comentamos, é o agravo que ele não tem mais o nome de instrumento, porque sobe nos autos. Então, uma resposta bem simples caberá o agravo 544. Por quê? Porque inadmitido. Então, vejam, a resposta letra A, o recurso especial poderia ser admitido? A resposta é não, porque os declaratórios interrompem o prazo, não foi respeitada essa interrupção, e também não foi respeitado com a reiteração que não foi feita como prevê a súmula 418 do STJ. E a segunda resposta é, em caso de inadmissão, o que seria feito? Ele seria, na verdade, cabível ao agravo do 544, que hoje não se chama mais agravo de instrumento. Então, uma questão bem processual, mas bem simples, bem tranquila. Bem atual, me permite fazer o comentário. Claro. Bem recente. A súmula já não é uma súmula antiga, e a mudança do agravo, do instrumento para só agravo, também é uma Exato. questão. 2010 não foi a mudança. 2010. Mas uma questão toda ela na lei, na legislação, tranquilo, súmulas. Aquela dica que a gente dá, vão pintando súmulas, vão analisando. Então, uma questão bem boa. Agora eu vou para a questão 3, que eu vou ler para vocês, vou responder. E a questão 4 vai ficar para o professor Tadeu. E a gente, mais ou menos aqui, quando a gente senta neste momento, a gente tenta dividir por assim a afinidade da matéria, o que fica menos ruim para cada um, Então, nessa divisão eu achei mais interessante a terceira para mim e a quarta para ele. Carlos reside no apartamento 604, sendo proprietário de 7 vagas de garagem, que foram sendo adquiridas ao longo dos anos da residência do edifício Acapulco. Após a Assembleia Condominial Ordinária, com quórum e requisitos de convocação de legalização, Carlos foi notificado por correspondência assinada pelo síndico eleito, reparem bem, Alberto Santos, noticiando a proibição de locação de vagas de garagem de sua propriedade exclusiva a pessoas estranhas ao condomínio, nos termos da convenção condominial. Diante da correspondência assinada pelo síndico, Carlos ajuizou demanda em face de Alberto Santos, visando promover a locação das vagas de garagem, alegando ser possível a locação das vagas da garagem de sua propriedade exclusiva, assim como a locação de apartamentos. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. A pretensão do direito material perseguida por Carlos encontra amparo legal? Explique. Na verdade, isso daqui foi uma leizinha desse ano que modificou. Quando eu li a questão, até comentei para o professor Tadeu, mas na hora eu me lembrei porque foi uma matéria bastante badalada na mídia, Jornal Hoje, todos os jornais, que foi a questão da Lei 12.607 de 2012, foi agora no primeiro semestre, perto de julho. E essa lei, o que ela veio a trazer de novidade? Uma questão de segurança, acabaram então proibindo a locação de vagas da garagem a estranhos, salvo se a convenção do condomínio permitisse que se fizesse isso, o que aqui já está dizendo que a convenção proíbe. Então ele, na verdade, ele está violando tanto a convenção quanto o dispositivo legal. Se vocês pegarem o artigo 1331, parágrafo 1º
do código de vocês. Aliás, dependendo do código, por exemplo, o código da Saraiva está ali vermelhinho, né? Porque o vermelhinho marcaram são atualizações desse ano, né? Eles dizem, cada um tem sua propriedade, tudo mais, tranquilo. Mas eles falam, as vagas de garagem, elas não podem ser locadas a estranhos, né? Isso é bem referido, salvo convenção. Então, na verdade, o Carlos, ele viola a convenção e viola o dispositivo de lei. Então, ele só poderia se houvesse autorização pela convenção, né, do condomínio, o que não pode. E a B? A B realmente muito fácil, mas tinha que ter mais atenção. De acordo com os elementos processuais fornecidos pelo enunciado, a pretensão de Carlos satisfator as condições da ação, bom, como vocês devem estar sabendo, são 3 condições da ação: legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Interesse de agir ele tem. Por quê? Porque existe uma pretensão resistida, que era impedir ele de locar. Até aí tudo bem. Agora, o que a banca vai querer, provavelmente, né, nós discutimos, debatemos, em matéria de espelho, como referência, é a questão da legitimidade. Porque olha ali, na minha leitura do enunciado, eu fui frisando para vocês. Assembleia, Edifício Acapulco. Assembleia assinada pelo síndico Alberto Santos. O síndico, como nós vimos em aula, ele é mero representante. Eu até usei um exemplo de sala de aula sobre o governador. Ninguém manda citar o governador. Aliás, ele seria o maior porque é o procurador mesmo. Então não se confundem, né, as figuras. Legítimo é o condomínio, é o edifício. O síndico é mero representante. Então nós teríamos aí uma violação da condição da ação, né, que violaria o 2676, que trata as condições da ação, e o artigo 6º, que é legitimidade, porque síndico não tem. E um outro debate que nós tivemos, bem interessante aqui, foi a questão do pedido juridicamente possível. E eu e o professor Tadeu concluímos que também seria outra condição da ação que faltaria. Por quê? Porque há uma previsão expressa em lei de que é proibida a locação da vaga de garagem para estranhos, né, ao condomínio. Então, na verdade, 2 das condições da ação, elas estariam ausentes. Ainda que, né, tanto eu quanto o professor Tadeu, a gente acredite que eles vão partir para o lado da legitimidade, porque ficou muito escancarado, né, que o síndico é parte ilegítima, ele é mero representante pelo 12, inciso 9 do CPC. Então, na letra A, deveria dizer que não pode, pelo 1331 para primeiro, dessa lei, né, deste ano, 12.607, 2012, e no 2, pelo menos 2 condições, se bem que acreditamos que é legitimidade. Então, é ilegítimo e pedido juridicamente impossível. Interesse de agir A, consequentemente, violou 2676. Professor Tadeu? Então, vamos para a questão 4, a nossa última questão. A questão 4, ela foge um pouco à linha que vinha sendo seguida em relação às questões anteriores, a 1, a 2 e a 3, na medida em que essas questões anteriores elas foram mais práticas, mais atuais, até bastante atuais, bem recentes, como a questão do condomínio, que teve uma mudança agora, a questão do não esgotamento da instância ordinária, depois do recurso especial, que tem que observar a súmula do STJ, que é uma súmula não tão antiga, o agravo não mais instrumento, no caso da não admissão do recurso especial. Então são questões mais atuais. A questão 4 é uma questão mais teórica, bem mais teórica do que uma questão voltada ao aspecto prático. Ela analisa o contrato de depósito, aquele contrato em que alguém entrega um bem sob a confiança em depósito do depositário. Claro que tem o dever de guarda, de zelar por esse bem como se fosse seu, com todo aquele dever de diligência típico que nós temos do depositário, e devolução quando lhe é solicitada essa devolução, quando é encerrado o prazo. Mas vamos então para o texto da questão 4. Francisco confiou a Joaquim a guarda de determinada escultura italiana. Para tanto, celebraram um contrato de depósito a título gratuito, que é a regra geral do depósito, salvo se o depositário tiver caráter profissional. Francisco, ao ser comunicado sobre o falecimento de Joaquim, reclama a devolução do bem. No entanto, os herdeiros argumentam que desconheciam a existência do contrato e informaram que alienaram o bem a André. Com base em tal situação, responda aos itens a seguir utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Qual a ação judicial deverá ser ajuizada contra André? E B. Quais as medidas podem ser exigidas dos herdeiros por Francisco? Então temos esses 2 questionamentos em torno desse contrato de
depósito. Mais uma vez, depósito é um contrato por meio do qual se repassa a guarda de um bem ao depositário, mediante uma relação de confiança. Bem, nesse contexto, então, vamos ver quais as possíveis respostas a esses questionamentos. Então, o primeiro questionamento da letra A é sobre como poderia Francisco, o depositante, agir em relação a André. Quem é o André? André é aquele para quem os herdeiros informam que realizaram a venda da escultura italiana, do bem depositado. Bem, a ação que nós temos, nesse caso, exclusivamente, é uma ação de reivindicação. O proprietário tem o direito de reivindicar a coisa em poder de quem justamente o detenha ou a possua. É o chamado de sequela que acompanha a nossa noção, nossa ideia de proprietário, de acordo com o artigo 1228 do Código Civil, caput do Código Civil. Então aqui caberia, em relação a André, exclusivamente uma ação de reivindicação desse bem. Essa questão ela é um pouco delicada na expressão correta a ser adequada. Alguns autores entendem que quando se quer reivindicar, quer se dizer sequela em relação a bem móvel, se movente, se usa a expressão ação de busca e apreensão. E quando é bem imóvel, se usa ação de reivindicatória. Por isso que talvez o artigo 637 faça referência à ação de reivindicação, que é o artigo que a gente vai usar agora para responder a letra B. Então, caberia, em relação a André, a busca desse bem. Aqueles que colocaram ação de reivindicação desse bem está correto, aqueles que colocaram ação de busca e apreensão desse bem está correto. Exercício, por parte do proprietário, do direito de sequela, de reaver o bem em poder de quem ele estiver. E o fundamento, então, artigo 1228 do Código Civil. Em relação à letra B, quais as medidas que podem ser exigidas dos herdeiros por parte do dono da escultura, por parte de Francisco? Nós, para isso, utilizamos uma regra do contrato de depósito, que é o artigo 637. Então, se os nossos alunos fossem até o Código Civil, um capítulo ao Código de Depósito, iriam encontrar expressamente a indicação de que, falecendo o depositário, os herdeiros devem tomar tal atitude. O artigo seguinte, 637. O herdeiro do depositário, que de boa fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Então, a obrigação dos herdeiros é de assistir o depositante na ação de reivindicação, na ação de busca e apreensão desse bem, na ação de reivindicação desse bem. Como a gente comentou há pouco, é uma questão bastante teórica, é uma questão não de viés prático, e essa expressão assistir, ela é traduzida pela doutrina, que se debruça sobre o assunto, como auxiliar em sentido de fornecer meios de informação e meios econômicos, se for o caso, para que o proprietário possa buscar esse bem frente a quem o detém agora, quem está com ele agora, no caso, frente ao André. Então, o auxiliar aqui é uma expressão bastante ampla. Acredito que não precisaria o nosso aluno fazer referência ao sentido de auxiliar, mas a ideia é realmente de ministrar meios de informações e de, até se for o caso, econômicos, para permitir que seja viabilizada, perfeccionada essa reivindicação desse bem. Então essa seria a nossa linha de resposta em relação a essa questão 4. Aqueles alunos que quiserem uma explicação talvez mais detalhada, eu aconselho que façam a leitura do Rodolfo Pamplona e Pablo Galiano na obra O Novo Direito Civil, da editora Saraiva, que na parte referente ao contrato de depósito tem exatamente esse exemplo, reproduz esse exemplo ao comentar o artigo 637 no capítulo referente ao contrato de depósito. Então, que se tiverem uma curiosidade maior e querem verificar com mais atenção essa situação, basta procurar esse exemplo na obra do Rodolfo Pamplona e do Pablo Galiano. Então, assim nós encerramos a parte referente ao comentário às questões. O professor Letícia queria mais alguma observação sobre as questões? Não. Então vamos passar a peça, que eu acho que é o tema que mais tontua nossos alunos, né? Ficam mais nervosos, mais tensos, porque a peça tem um valor especial e claro que ela tem também uma complexidade maior. Mas não é o caso da peça da prova de hoje. É uma peça bastante tranquila. A gente vai primeiro ler a peça, eu vou fazer uns comentários gerais, o professor Letícia vai fazer os comentários formais em relação a essa petição inicial. Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material, portanto, bem móvel ou imóvel, adquiriu de terceiro, há 9 anos e meio,
posse de terreno medindo 240 metros quadrados, em área urbana, onde construiu moradia simples para sua família. O terreno está situado na rua Cardoso Soares, número 42, no bairro dos Delírios, na cidade de Rondonópolis, do estado de Tocantins. São seus vizinhos do lado direito Carlos, do lado esquerdo Ezequiel e dos fundos Edgar. A posse é exercida ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição. No último ano, o bairro passou por um acelerado processo de valorização devido à construção de suntuosos projetos imobiliários. Em razão disso, Norberto tem sido constantemente sondado a ser retirado do local, recebendo ofertas de valores insignificantes, já que as construtoras alegam que o terreno sequer pertence a ele, portanto é mero possuidor, ou portanto ele é possuidor, pois está registrado em nome de Cândido Gonçalves. Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas, ao contrário, com 72 anos de idade, viúvo e acostumado com a vida na localidade, demonstra o desejo de lá permanecer com seus filhos. Por não ter qualquer documentação oficial que lhe resguarde o direito de propriedade do imóvel, Norberto procura um advogado a fim de que seja intentada a medida judicial. Elabora a peça processual cabível, em caso, indicando os seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Então nós temos aqui uma típica situação de ação de uso capião. Tranquilamente, uma ação de uso capião. Como nós sabemos, a ação de uso capião é a ação que o possuidor tem para declarar a sua propriedade sobre o imóvel. Nós temos no nosso sistema diversas espécies de uso capiões. Lá temos 8 formas de uso capiões sobre bens imóveis, como a gente comentou em aula, inclusive vocês podem buscar mais detalhamento voltando ao nosso polígrafo DC. Lá vai ter anotações sobre uso capião, essa indicação desses vários tipos de uso capiões sobre bens imóveis. Dentre esses tipos, nós temos o uso capião especial urbano, que é o caso aqui. Vamos relembrar um pouco esse uso capião especial urbano. Ele vem previsto na Constituição, no artigo 183, se não me engano, da Constituição, vem previsto no Código Civil, no artigo 1240, e vem previsto no artigo 9º do Estatuto da Cidade, Lei 10.247 de 2001. Todos eles dizem a mesma coisa, têm a mesma base legal, explicam os requisitos para a ocorrência do uso capião especial urbano. Exigem que haja 5 anos de posse, que é o caso, ele tem aqui na verdade 9 anos e meio de posse, posse mansa e pacífica, ininterrupta, externa, visível, não clandestina, pública, né? Posse com ânimos homem, tudo que aparentemente está contemplado na posse do Norberto da Silva, o nosso cliente, o nosso autor dessa ação. De área urbana não superior a 250 metros quadrados. A área do imóvel dele é 240 metros quadrados. Que não tenha outro imóvel, nem urbano, nem rural. Diz a questão. O Norberto é desprovido de qualquer bem material. Portanto, não tem nenhum imóvel no seu nome, nem urbano, nem rural. Mora no imóvel, como diz na questão. Ele reside no imóvel e vem de permanecer, está acostumado com a vida na localidade, demonstra desejo de permanecer com seus filhos. Portanto, temos uma situação típica, perfeita, de uso capião especial urbano coletivo. Retificando, ação de uso capião especial urbano, melhor dizendo. Nesse caso, então, nós vamos ter nessa peça alguns cuidados essenciais, alguns cuidados próprios da ação de uso capião que podem, às vezes, gerar um pouco de dúvida ao nosso aluno. A primeira questão diz respeito ao fato de termos aqui os vários vizinhos, vários lindeiros confinantes, que são o Carlos, o Ezequiel e o Edgar. Conforme nós havíamos comentado em aula, eles são réus dessa ação. Isso não pode ser esquecido. Réu é o proprietário e também cada um dos confinantes, cada um dos lindeiros, para se definir as divisas conforme termina o artigo 942 do CPC. É uma situação deles consórcio necessário por determinação legal. Então, só ressalto esse cuidado. Eu vou passar para a professora Letícia para ela fazer os comentários mais formais em relação à peça, mas destaco que eles são réus dessa ação e, como nós comentamos em aula, eles podem constar do cabeçário da inicial junto com o proprietário, ou nós podemos no cabeçário só colocarmos o proprietário, o que é o mais comum, e lá nos pedidos, a fazermos referência à citação dos confinantes, fazer a indicação da qualificação desses confinantes, desses lindeiros. Também é interessante lembrar que a ação de uso capião ela é uma ação um pouco trabalhosa em termos de
de elaboração inicial, mas se nós pegarmos o CPC, abrirmos o texto do CPC, do artigo 941 ao 945, vamos ter uma boa indicação de roteiro em relação a essa ação. O desdobrado dos artigos, ele vai repassando uma série de informações que vão nos ajudando a construir essa petição inicial. Mas reforço também aos nossos alunos que, para esclarecerem melhor as dúvidas sobre esse assunto, deem uma olhada no nosso polígrafo. Lá tem um esquema em relação aos tipos de usucapião e também tem modelos da petição inicial, em parte composto, em parte sobre o cabeçalho, os autores, em especial tem um modelo literal sobre a estrutura dos pedidos. Mas eu passo então à professora Letícia, que vai fazer os comentários sobre os aspectos mais formais, mais detalhados da petição inicial dessa ação de usucapião especial urbano. Muito bem. Então, para o pessoal que é cético, mais uma vez uma petição inicial. Então isso daí é para tirar da cabeça essa história de petição inicial de novo, não, que eu já não aguento mais. Desde sempre tem sido. A gente não pode tentar acertar. Eu duvido que alguém tenha acertado, né? Qual era, porque na verdade o usucapião, nós comentamos, né? Essa peça não havia caído ainda, foi inédita. Bom, primeiramente o endereçamento, né, para o foro do imóvel. Então, o excelentíssimo juiz de direito da Tracim, Vara Cível da comarca de Rondonópolis, estado de Tocantins. O autor é o Norberto Silva, que é viúvo, portanto é só ele mesmo. E os réus, o Cândido na condição Gonçalves de proprietário, e como lindeiros também réus o Carlos, Ezequiel e Edgar, né? Na qualificá-los, né, botar endereço e tudo mais, que vão ter que pedir a citação deles nos pedidos. Os fatos são o probleminha, a posse mansa, pacífica. Ele está no terreno há mais de 9 anos e meio. Ele adquiriu de um terceiro. Ele quer ficar no imóvel. Então, aquilo que está ali, bem tranquilo. E no direito, como disse o professor Tadeu, o 1240, o 183, 1240 do Código Civil, o 183 da Constituição e o 9º Estatuto da Cidade, que são tratando da mesma coisa, mas, né, são os fundamentos que o espelho vai provavelmente exigir de vocês. E como nós comentamos, né, isso daqui é uma peça que no fim ela acaba sendo um presente para o aluno, porque você sabe fazer a petição inicial, nós vimos, né, todas as formas, você sabe os 82 do Código de Processo Civil, e aí quando se abre o 942 ao 945, ali tem um roteirinho de como desenvolver a petição inicial dessa ação. Então por isso assim, mencionar a planta do imóvel. Então isso daqui você mencionar no fato ou até mesmo no pedido, né? Ou requer a procedência junto à planta, mencionar nos fatos, mas tinha que mencionar junto à planta. Pedir o quê? Olhem bem, citação dos réus, pedir citação de interessados terceiros por edital, está lá, né? Expressamente. 942. Expressamente intimação por AR da União, do Estado e do município e intimação do MP. Não esquecer de pedir tramitação preferencial, ele tem 72 anos de idade, que é o artigo 71 da Lei 741 de 2003. E é claro, o pedido principal é a procedência da ação para declarar a propriedade, ordenando o registro do imóvel. Então, olhem bem, além, é claro, de pedir produção de provas e de pedir ainda custos, horários, né, tudo mais, que são pedidos normais de petição inicial. Agora, olhem aqui de novo. Então, juiz da vara do foro do imóvel, um autor, o Norberto, 4 réus, Cândido, Carlos, Ezequiel, Edgar, direito, 1240 Código Civil, 183 Constituição, 9º Estatuto da Cidade. Depois, mencionar a planta do imóvel, não esqueci de pedir a citação dos réus, o edital fundamental aqui, eu creio que vai estar inclusive no espelho, o AR para a Fazenda Pública e o MP até intervir por mais de um caso, né, Estatuto do Idoso e usucapião, além de produção de provas dos honorários e declarar a propriedade, ordenando o quê? Registro do imóvel. Nós ficamos conversando sobre o valor da causa, né? Como não há nenhum referencial, não há nada aqui, seria então o caso de colocar valor da causa inestimável, né? R cifrão, 3 pontinhos, porque não há nenhum critério. Então, uma peça simples e principalmente, né, com aquele roteirinho que a própria legislação oferta a todos vocês. Uma peça que eu achei muito boa, melhor que as questões, inclusive.
né? Sem dúvida. Eu achei a peça muito melhor que as questões. Uma peça normal, né, sem pegadinhas, bem tranquilo. E acredito que vocês fizeram com bastante atenção, eu sei muito bem na peça, né? E somando as questões, espero que vocês tenham então êxito. Eu encerro a minha participação, desejando para vocês sorte, sucesso, aprovação. Saibam que depois que saia a lista de aprovados, o IDC oferece uma aula para ajudar vocês, né, explicando como se faz eventual recurso, que esperamos, né, que alunos nossos não estejam neste rol, mas enquanto instituição temos que estar aqui para dar amparo para todos vocês, mas na certeza de que vocês tinham a plena capacidade de obter a aprovação neste 8º exame de ordem, e esperando que vocês tenham realmente alcançado. Muito obrigado. Bom, então, eu reitero as palavras da professora Letícia. Agradecemos em nome do IDC a confiança que os alunos depositaram em buscar essa instituição para se preparar nesse que é um momento decisivo, de extrema importância para a carreira do profissional. Acreditamos que pela prova que foi apresentada, pelas questões, pela peça, que o nosso curso atingiu os seus objetivos e conseguiu prepará-los, qualificá-los para realizar essa prova e obter o pleno sucesso. Confiamos nisso, confiamos que os nossos alunos tenham obtido êxito e, como a senhora Letícia acabou de comentar, se houver necessidade, estaremos aqui à disposição para eventuais auxílios. Boa noite a todos.